Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao 5º episódio da 2ª temporada do Podjor FC, nesta grande parceria da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, a ACESP, com o curso de jornalismo da ESPM São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rafael Sgrilles e estou aqui para comandar ao lado de um grande aluno, ao lado do Gabriel Marcondes, que é aluno do 4º semestre de jornalismo, já esteve comigo em outra oportunidade e agora volta aqui, então já tá tranquilo, não tem nervoso. Dessa vez, o nervosismo ainda bate, né? Como se fosse da primeira vez, mas tá tranquilo. Mas já agora. Deu pra dormir, tranquilo, sim, né? Tá tranquilo. Então beleza. E uma grande honra estar aqui, Sgrilles. E antes de apresentar a nossa convidada, eu queria começar parabenizando o vencedor do prêmio ACESP de melhor repórter de rádio. Parabéns, Sgrilles. Obrigado. Valeu. E você sabe, Gabriel e amigos, eu quero agradecer imensamente o carinho que vocês me receberam hoje aqui. Nos últimos dias, né? Eu trabalho com as palavras e foi difícil achar a palavra. Porque é tão difícil, são tão bons talentos para reportagem esportiva, né? Eu já tô ficando um pouco mais velhinho, né? Eu tô com mais de 40, eu tô indo para 40, mais de 40, são 22 anos de jornalismo. Então são grandes repórteres, Marco Belo, da minha geração aí, o Márcio Espímpolo, Capelanes. Então é muita gente boa e você ganhar esse prêmio e ainda mais ser reconhecido pela nossa classe, eu acho que tem um peso maior. E esse ano teve uma mudança no regulamento, para não me estender muito. Ao invés de você votar em 5 pessoas, você vota apenas uma. E eu consegui ter uma vantagem, um aumento de votos do ano passado para esse. E eu quero agradecer imensamente vocês que votaram aí. Muito obrigado. Vocês são irresponsáveis por votar em mim. Então, muito obrigado pela essa irresponsabilidade bacana de votar. Mas hoje não é Rafael Sgrilles Show e nem Gabriel Marcondes Show. Hoje temos um quadro do Gugu Liberato. Sim. De volta pra minha terra. A volta dos que não foram, né? Exatamente. Hoje um programa muito especial. A gente vai receber hoje nossa ex-aluna, aluna da SPM de jornalismo. Ela se formou aqui em 2019, já trabalhou na Rádio Globo e hoje faz parte do time de esportes da CNN, empresa que ela trabalha desde a fundação da empresa aqui no Brasil. Ela é jornalista, apresentadora, comentarista e comanda a cobertura de esportes na CNN Brasil. Queria pedir muitos aplausos para Ludmila Candal. Bem-vinda, Ludi. Que honra, gente, voltar aqui sem ser nessas cadeirinhas e agora aqui. Muito legal, tô muito feliz mesmo. Obrigada pelo convite. E eu vi a sua cara quando você entrou aqui. Então eu fico imaginando o que passa na sua cabeça. Deve lembrar de trabalhos, de prazos curtos para entregar trabalho e entre outras coisas mais. Mas fala um pouquinho pra gente dessa trajetória, que é curta, mas é brilhante, de 2019, né, pra cá. Fala um pouquinho da sua passagem na Rádio Globo, essa curta carreira, mas muito brilhante, Lud. Gente, então, tô nervosa um pouco, mas eu entrei aqui em 2016, né, no primeiro semestre, e desde sempre já queria trabalhar com esporte, já queria trabalhar com jornalismo esportivo, esse sempre foi meu sonho, e aí desde quando eu tava aqui envolvida nas coisas da faculdade, seja nos trabalhos, nos programas, ou nos temas que a gente precisa escolher para fazer, eu sempre acabava indo para esse lado do futebol. Uhum. Então, e gostava muito de rádio. Isso era uma coisa que eu tinha muito comigo. Eu gostava muito de rádio. O rádio me formou muito como jornalista, assim. Uhum. Eu costumo falar muito do meu pai na minha trajetória, porque ele é a pessoa que mais me iluminou nessa breve carreira. Mas eu escutava muito rádio com ele, principalmente indo pra escola. Então eu era menina, criança, e a gente escutava a rádio todos os dias. Então no carro do meu pai não tocava música, tocava rádio. Uhum. Então eu era criança, eu lembro de ouvir com meu pai, tipo, o Ministério Público Federal. E eu perguntava pro meu pai, mas o que é o Ministério Público Federal? Porque a gente ouvia no rádio. Sim. Sem contar as transmissões esportivas no radinho de pilha do meu vô Odilon. E aí, então eu já sabia meio que eu queria trabalhar com aquilo, assim. Uhum. Eu já tinha muito aquilo claro. Então nunca tive muita dúvida, assim, na hora de escolher. Então ser jornalista sempre foi o que eu quis. E aí, vivendo aqui, vindo nas aulas da Pachu. E aí chega no final do quarto semestre que a gente precisa pensar no estágio, começa
pensar, como é que fala? No mercado de trabalho mesmo, né? Porque vai mudar o turno, e aí tem um povo da sala que já começa a trabalhar, e aí você fala, pra onde que eu vou, né? E aí, todo mundo sabia que eu gostava muito de rádio. Eu fazia o Universidade no Ar aqui com o Afonso, era parceria com a CBN. E aí, abriu o processo seletivo da Globo, né? E eram diferentes, assim. Eu lembro que o Jornal O Globo era só pro Rio, e aí tinha o estagiário normal, TV Globo, G1 e etc. E tinha o do SGR, que era um outro, né? E eu vi, assim, no vagas.com. Né? E era uma coisa, foi muito assim, eu vi no Vagas. E aí eu falei, vou me inscrever, mas vou me inscrever pro da rádio, que era o salário menor. E tinha a opção de entrar às 5 da manhã, que os outros não tinham. Você foi aberta à realidade do rádio. E aí eu falei, não, vou fazer o de rádio. E só tinha me inscrito para aquele e um outro da Fleury que tava lá. E aí eram várias fases, né? E aí fui pra primeira, passei na segunda, chegou a prova de inglês. A prova de inglês eu lembro que eu achei dificílima. Eu falei, cara, acho que eu bombei na prova de inglês. Não sei. E aí passei na prova de inglês, eu falei, bom, depois que eu passei nessa prova de inglês, pode vir. E aí acabei passando no processo seletivo, e uma coisa que me marcou muito, que eu acho que é essa minha ligação para sempre com rádio, que conta um pouco dessa história do meu pai e tal, que na última fase, quando eu fui fazer a entrevista já nos estúdios, porque eu fiz uma redação nos estúdios da TV Globo e depois fiz uma entrevista lá na Rua das Palmeiras dentro dos estúdios. E aí eles perguntaram, a última pergunta, eram 2 gestores e eu numa cadeira. E a última pergunta era, por que essa geração tão nova, vocês mais novas, querem trabalhar no rádio, que é um veículo considerado antigo? Né? Que é uma coisa mais antiga para essas novas gerações que estão no TikTok, que estão, enfim, nas mídias sociais. E aí eu pensei, vou falar do radinho de pilha do meu avô, mas não é legal, mas todo mundo, meio que os vovôs da nossa geração ouviam radinho de pilha, então não é nada tão novidade. E aí eu lembrei de um episódio, assim, da morte do Chorão. Que é uma coisa que me marcou muito, 2013. Eu acho que ele morreu de madrugada e as notícias começaram a chegar logo às 6 da manhã, mais ou menos, né? E aí, meu pai, mais uma vez, foi buscar a minha irmã pra ir pra escola, com o rádio ligado no carro. E se a gente parar pra pensar, 2013 não tinha o push da CNN no celular, quando alguém morre, sei lá, né? Não tinha. E aí eu geralmente ficava a TV ligada, mas o Bom Dia São Paulo, sei lá, não tinha dado nada ainda. E eu entrei no rádio, meu pai, eu e minha irmã falando e tal, e meu pai... E aumentou o rádio, era uma entrada de uma repórter dizendo que o cantor Alexandre Magno tinha falecido num prédio em Pinheiros, não sei o que. E eu lembro que aquilo me chocou, assim, porque um pouco da minha geração também foi vou te levar. Sim. Yeah. E aí aquilo me chocou muito, assim. E eu cheguei na escola, era um dia normal, era, sei lá, uma quarta-feira normal. E eu cheguei na escola, só eu sabia que o Chorão tinha morrido. Ninguém mais da minha sala sabia que o Chorão tinha morrido. Por quê? Porque não tinha celular. Ninguém viu TV porque estava se arrumando para ir para a escola. No jornal impresso ia sair só no outro dia. Era 6 e pouco da manhã, provavelmente uma equipe de TV até chegar, montar, colocar a luz. Demorou. E a repórter já estava lá na frente do prédio, no telefone, falando. E aí eu contei pra todo mundo na sala, lógico, eu já tinha alma de jornalista um pouco. Cheguei dando breaking news, gente, o Chorão morreu. E não teve a primeira aula, porque todo mundo ficou muito chocado. Eu lembro que eu tinha um professor, o Israel, que ele falou, Ludy, você acabou com a minha aula. Tá todo mundo mal que o Chorão morreu. E aí eu contei essa história. Eu falei, porque no rádio tudo chega primeiro. Sim. Porque no rádio... Cara, ela tava ali com o telefone. Eu tenho essa entrada dela muito clara. A velocidade implacável do rádio. É isso. E aí eu falei, porque tudo chega primeiro. Rádio é a maneira mais pura da comunicação. Você fala, o outro ouve. Acabou. É aquilo. Né? Então... E eu falei, isso me marca muito. Porque no rádio, tudo chega primeiro. No rádio é informação, informação, informação. Você não tem imagem pra cobrir. Você não tem, tá acontecendo alguma coisa, vira a câmera pro outro lado. Não tem, tá acontecendo alguma coisa, joga um ilustra. Isso aconteceu comigo agora, na final da Libertadores. Veio um monte de torcedor pra cima de mim. Não tinha como ficar aquela imagem com um monte de gente atrás de mim. Roda um ilustra enquanto eu tô afastando a torcida aqui. No rádio não tem. Ou você sabe ou você sabe. Sim. Então, eu contei essa história e
Aí eu fui contratada. Mas o rádio é muito disso, porque hoje, para você acessar no celular a internet, você precisa ter bateria no seu celular. Exato. Televisão, você precisa estar perto de um aparelho celular que tenha, né, essa possibilidade, ou de um aparelho, mas no rádio não. O rádio você pode pegar um radinho de pilha, você não precisa de internet. Sim. Basta você ter um radinho de pilha lá que ainda vende e você tem que ainda aí... vende, que ainda funciona, ainda que ainda quebra um galhão. Tem o meu lá pequenininho lá que eu não... Isso aí eu ganhei de Oswaldo Pascoal em 2013, quando eu cheguei na Globo, e eu jamais me desfaço dele, ele tá lá. Pode cair internet, a Enel não vinha aqui arrumar eletricidade, mas o radinho tá lá. Tá lá. O radinho tá lá. E aí foi isso. Aí eu entrei como estagiária na Rádio Globo. Você vai rodando, né? Faz um pouco de CBN também. Eu fiquei um pouco no estúdio CBN e tal, mas acabei ficando mais na Rádio Globo. E aí era estagiária que entrava às 5 da manhã. E até hoje, se eu lembro dessa época, eu não sei como, né? Ainda fazendo faculdade e tudo. Entrava às 5 da manhã, fazia o programa com a Mariana Godoy. Que chamava Café das 6, era um jornal local aqui de São Paulo, e no Rio tinha outro, então era cidades, notícias da prefeitura, notícias do governo do estado de São Paulo, uma coisa mais assim, com muita participação dos ouvintes. Então eu era meio aquela que eu chegava, então lia, por exemplo, o Diário do Município para ver se saía alguma coisa, o G1 São Paulo para ver se tinha alguma coisa diferente e tal, mas a gente ficava mais ali nessa coisa mais local, assim, né? E aí dava trânsito, dava metrô paralisado, né? E mais ou menos isso. E aí tinha o PVC fazia uma entrada nesse programa. Ele entrava 7h25 na Globo, 7h40 na CBN. E aí, como eu comecei a ficar muito próxima da Mariana, e aí falei que eu queria trabalhar com esporte, que era meu sonho de trabalhar com esporte e tal. E aí acabei falando pra Mariana que eu tinha esse sonho, e ela falou assim, então a partir de agora quem vai fazer o prancheta do PVC é você. Que legal. A primeira vez foi, meu Deus. E ele começou a falar com você a todo momento, que aquele Palmeiras de 78. Exato. E aí comecei a fazer o quadro com o PVC, e aí já deixava a pauta pronta, porque eu já deixava pro Jornal da CBN também. O PVC não dorme, então ele mandava mensagem 4h15 da manhã, falando, amanhã a gente vai falar de Santos e Cuiabá e não sei o quê. e era muito legal. E aí depois fui, né, a gente vai aos pouquinhos, né, perdendo a vergonha, porque eu tinha muita vergonha no ar também, né, não é uma coisa muito natural, tanto assim. E fazia redes sociais também, né, que tinha bastante essa interação. Use a hashtag café tal pra conversar com a gente. E aí, nessa mesma época, o Otaviano Costa ganhou um programa na Rádio Globo. Ganhou não. Foi apresentar um programa na Rádio Globo que era mais ou menos o video show no rádio. Então, eram músicas mais pra cima e muita participação dos ouvintes. E tinha essa interação. E aí, fiz um dia, fiz outro dia. Quando eu vi, fazia parte do elenco do programa e fazia essa ponte entre o Otaviano e os ouvintes. E foi muito legal. Entretenimento era uma coisa que eu não pensei em trabalhar com ex-Big Brother, com Marcos Mion, com esses convidados aí que iam nesses programas mais de entretenimento. E foi uma coisa muito legal que eu fiz na carreira, assim, que é improviso totalmente. Só improviso, você não... Imagina, se ele dá um roteiro pro Otaviano, ele rasga. Então, foi uma coisa muito mais de improviso, assim, que foi muito legal. E aí, no paralelo ali, como eu gostava muito de esportes, eu ficava, deixa eu ficar na transmissão do Oscar hoje. Deixa eu ver ali um pouquinho. Então, eu ficava, às vezes, até mais... André Sanches deixava. Deixava. Mas enchi muito o saco do André Sanches. Imagina. E aí, fui ficando, assim. E aí, a Rádio Globo acabou se desfazendo, né, em 2019, no final de 2019. E aí eu já tinha rodado por tudo. Já tinha passado pela CBN, por todos os horários da CBN. Já tinha me firmado, mas ali na Rádio Globo eu já estava até apresentando o hashtag Globo. Já tinha ficado 10 dias no Rio de Janeiro trabalhando na Rádio Globo lá do Rio. Que é muito legal. Que é muito legal, né? Eles fizeram... Tem aquela Rádio Globo mais velha ali no centro do Rio. Depois eles fizeram um estúdio dentro do Projac. E aí foi muito legal. Eu fiquei, sei lá, com o Barão Vermelho, Léo Jaime lá fazendo. Foi bem bacana. E era uma coisa que eu não pensava em fazer, porque eu queria fazer esporte. Mas Globo é muito disso, você faz de tudo um pouco. Você faz de tudo um pouco. E aí você se redescobre nas editorias, assim, foi muito legal. E aí a Rádio Globo acabou
ia acabar todo mundo sendo desligado da rádio, né? A rádio ia fechar em São Paulo. E eu ainda tinha 6 meses como estagiária, né? E aí foi aquela coisa, assim, de todo mundo foi demitido no mesmo dia. Todo mundo teve que dar tchau para os ouvintes no mesmo dia, um chororô no ar, assim. Imagina, se faz, tá 2 anos com os ouvintes, tal, no programa, e aí vai todo mundo mandado embora, né? Assim, pela ordem alfabética, eu lembro que era o padre Marcelo Rossi e eu. Então, assim, sabia todas as músicas do padre Marcelo, inclusive porque entrava na hora do programa do padre Marcelo. E era isso, mas assim... E aí, como eu gostava muito de rádio, me falaram da Rádio Capital. Se eu não queria fazer um programa na Rádio Capital para caminhoneiro às 3 horas da manhã. Lembra disso, Patinho? Fernando Righetti? Fernando Righetti. Eu falei, gente, mas eu nem carta tenho. Como é que eu vou apresentar um programa para caminhoneiro? Eu não sei. Como é que eu vou fazer? Mas eu gosto muito de rádio. E aí, eu falei, mas eu só sei falar de futebol. Essa época eu tava com o programa do Marcelinho no começo da noite. 2019 tava na Capital. Então. E eles estavam crescendo um pouco disso no esporte, né? Sim. E aí eu falei... E aí eu já tava encaminhado também para trabalhar no Teleton. Então eu já tinha um emprego mais ou menos ali, né? Depois de sair da Rádio Globo. Tinha que fazer meu TCC. Tinha que terminar o TCC. E aí apareceu esse negócio na Rádio Capital pra fazer. Eu falei, gente, eu não entendo nada de caminhão. Eu não sabia que era uma boleia. Que é a parte do caminhão lá na frente. Eu não sabia o que era. Mas falei, olha, se quiser a gente pode falar de futebol e tal. Se vocês quiserem mais 3 horas da manhã. Não, muda pra 4. Aí vocês entregam um programa pro Eli Correia. Isso. Que é um outro ícone do rádio, assim. E aí eu fui. Eu acordava 2h30, via os gols. Lembra, Afonso? Meu Deus. Assistia os gols, né? Via um pouco, porque eu também tinha que dormir muito cedo. Apresentava esse programa das 4 às 6, junto com o Righetti, que falava de caminhão, óleo de, sei lá, do que. E eu falava de futebol. E voltava a dormir um pouco e às 9 horas já tinha que ir pro Teleton, porque às 7 da noite eu tinha que estar aqui para fazer o TCC, para fazer o último semestre. Então, foi mais ou menos assim. E aí, fiquei 6 meses, assim, nesse processo. E aí, logo depois... Aí, passei por um curto período na Nova Brasil FM, porque a Mariana Godoy foi pra Nova Brasil e ela queria uma produtora. E aí, ela me chamou pra ser produtora dela desse novo jornal que ela tinha na Nova Brasil. Eu gostava muito de rádio que a minha mãe escutava no carro, meu pai ouvia notícia e minha mãe ouvia MPB. E aí, fui com ela, cheguei a ficar 2 meses, a gente montou o programa. Quando o programa ia pro ar, a CNN me chamou pra ficar 3 meses. E aí, o cara que tava comigo, o meu chefe, meu gestor na Rádio Globo, acabou indo pra CNN, me chamou, falou, ó, tem essa vaga de 3 meses, você quer? Falei... Bora. Quero, vamos. E aí fui, e aí a gente fala mais disso depois. Boa. Isso mesmo, falando justamente sobre a CNN, você estava na rádio, você já falou sobre o seu amor pro rádio. Como foi essa decisão de largar a rádio e ir se aventurar na TV, no audiovisual? Como foi para você essa decisão? Só um ponto, eu ainda apresento o CNN Esportes no rádio hoje em dia. Todo dia às 8 da manhã eu ainda apresento o bloco de esportes no rádio. Eu ainda não larguei. Não larguei o osso, gosto muito e ainda faço. A parceria com a CNN tem com a Rádio Transamérica, né? Então o jornal da CNN passa na Transamérica e aí o bloco de esportes sou eu que faço também. Eu fui contratada para trabalhar com produção, né? Que era o que eu já fazia no rádio. Então não pensei muito nisso, assim, é TV, é rádio, porque você produz uma entrevista pro rádio, pra TV você vai precisar de mais artefatos, mas você também produz pra TV, né? Então, e era aquela coisa, a CNN tá vindo pro Brasil e não sei o quê. Eu lembro de ver num relógio, assim, a propaganda da CNN lá em 2020, a minha mãe falou, você não quer mandar um currículo? Eu falei, mãe, acho que eles nem vão querer me chamar. Tô bem aqui. E aí... e tinha aquela coisa da CNN vir pro Brasil e tal, aquela coisa nova, e eu fui logo de cara, assim. Nunca tinha feito TV, nunca tinha feito produção de TV, não sabia como era um dia a dia de TV, que é completamente diferente do rádio. Eu fui com esse pensamento. Produzir, você produz em qualquer lugar, mas pra TV é muito diferente. Pra uma TV que é nova, que vai entrar nos eixos
né, trocar o pneu com o carro andando, que falam que, né, tudo vai acontecer, vai todo mundo fazer junto ali, porque tá todo mundo começando igual, era uma outra coisa. Então, foi desafiador, mas eu acho que eu pude aprender com todo mundo e também mostrar um pouco, porque tava todo mundo no mesmo barco ali, tava todo mundo começando. Então, essa transição foi acho que um pouco natural pra mim ali, né? Só que aí começa a pensar pra TV. Uma entrevista que, se eu ligar pro prefeito, falar, prefeito, você pode entrar da sua cama se você for entrar no rádio. Na TV, não, você vai ter que entrar com luz, com conexão boa, enquadrado, maquiado, com a roupa. Então, é outro papo, né? Então, acho que é isso, assim. Mas essa transição foi natural, assim, pra mim, eu acho. E sigo aprendendo a fazer TV até hoje. Eu fiz o meu primeiro vivo como vídeo repórter sábado. Eu nunca tinha feito sozinha como VR, né? Entrar ao vivo sozinha, só com cinegra. E aí, lá no Rio, eu tive que ser a minha própria cinegra, só que pra fazer ao vivo, já tinha sido gravado. Então, gravava 5, 6 boletins, mandava pra ilha, falava, gente, escolhe o melhor. No ao vivo era no ao vivo. Sim. Não tinha o que fazer. E fiz pela primeira vez no sábado, e eu lembro que eu liguei, falei, gente, tá certo? Não, esse fundo tá muito chapado. Traz mais. Não, mas agora estourou. Não, volta. Eu falei, não, gente, mas agora não dá mais. Agora eu tenho que entrar. Vai com o fundo chapado mesmo. Sim. Então, essas coisas eu meio que fui aprendendo fazendo, assim, né? Mas foi muito legal. Poxa, não tem nem palavras. E você sai do rádio e vai pra televisão, é uma mudança gigantesca. Mas quem faz rádio faz tudo. Faz tudo. Eu falo, quem faz televisão não faz rádio. Mas quem faz rádio faz tudo. Vide Faustão, que ficou aí nos domingos aí por 3 décadas. E quem sabe faz ao vivo já é o Faustão. E em cima disso, você gostando de esporte, já tendo essa familiaridade com o esporte, tem a oportunidade na Copa do Mundo Feminina de ser comentarista. Como é que é virar a chave de repórter para comentarista? É fácil porque você já tem o dom do esporte. Mas repórter é uma coisa. Comentarista é outra. Como é que foi essa transição pra você? Gente, eu falo que essa Copa do Mundo Feminina foi a virada de chave mesmo, assim, pra mim. Porque eu tava ali normal, né? O CNN Esportes já tinha começado, o projeto começou mais ou menos em abril. Teve 3 dias de CNN Esportes, eu tive que sair porque eu precisei operar o joelho. E aí voltei, quando eu voltei já tava um pouco mais consolidado, assim, né? Cada um com suas funções e tal, mas eram 4 pessoas. Quando eu voltei já eram 12, já era um projeto um pouco maior, com patrocínio e tudo mais. Mas eu tava ali naquela parte de produção, de site, repórter de site e tal. Mas eu sempre acompanhei, por gostar muito de futebol, muito de esportes, eu sempre acompanhei futebol feminino. Esses dias mesmo veio uma lembrança daquelas no Instagram, assim. Já 3 anos atrás eu tava na Fazendinha vendo São José e Corinthians feminino. Então eu gostava muito, acompanhava muito os times do futebol feminino. E aí surgiu assim, a gente quer falar de Copa do Mundo feminina, mas precisa de uma mulher, não vai colocar a Copa do Mundo feminina com um homem, né? E não sei o que, pra fazer o programa à noite, que era o Pop Verso. E era tipo, vai lá um dia fazer. E aí eu já acompanhava, já estava mais ou menos por dentro. Eu falei, tá, vamos lá um dia pra gente ver como é que é. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai contar, a gente vai comentar, a gente vai trazer os destaques, vai falar da Pia? Como é que vai ser? Não, era um programa à noite com a Mari Palma e o Felipe Ciani, que era uma coisa mais descontraída. Sim. Então não era no meio de um jornal, né? Aquela coisa mais séria do ao vivo, era um programa gravado. E que era pra falar de esportes, pra falar de futebol de uma maneira descolada. E aí o apresentador tava de férias. Foi isso que aconteceu. E aí era isso. Faz um dia. Aí depois, acho que foi tudo bem. Não, vamos manter com você, porque a gente vai indo e tal. E aí batemos o martelo que ia ser até quando o Brasil ficasse na Copa do Mundo feminino. Então foi curto demais. E aí o Brasil é eliminado na fase de grupos. E aí eu consegui montar esse bloco com a produção, porque eles eram um programa mais de pop, assim, eles não tinham muita familiaridade com esporte, então eu tive muita liberdade de chegar no pessoal e falar, vamos dar isso aqui, vamos dar esse destaque, tal jogo, tal, né, descobrir essas outras coisas sem ser muito dentro de campo, mas umas coisas mais legais de fora, assim, umas histórias legais das jogadoras fora, tipo, sei lá, a Bia Zanerato tem uma coleção de carro, vamos mostrar os carros dela, uma coisa mais assim. Consegui fazer isso e aí virou. Vamos até o Brasil ficar na Copa do Mundo Feminina. E aí falei, bom, o Brasil cai na fase de grupos. E aí eu, putz, aquela coisa assim. E eu tava muito
frustrada, triste no dia que o Brasil foi. Ainda falei, gente, não sei se eu vou conseguir fazer hoje, porque eu tô desacreditada que a gente, empatou com a Jamaica, como assim, sabe? E aí eu falei, mas o que a gente vai falar hoje, né? E aí eu lembro que o Edu, que é o editor-chefe desse programa, falou, Lúdia, eu vou fechar em você e você faz uma análise aí do que você quiser, por que essa eliminação foi tão precoce. E aí foi isso. E aí, lógico, analisando o trabalho da Pia. Tinha familiaridade com o futebol feminino? Tinha. Mas pra comentar uma Copa do Mundo, é outra coisa, né? É outro patamar, assim. Então, todos os dias estudava muito, montava esse bloco com a equipe do programa pra eu não ser pega de surpresa. Que legal. Né? Pra eu não ser pega de surpresa. Isso é uma coisa que me preocupa muito até hoje, assim. Eu gosto de ler tudo, de estar tudo muito bem passado, muito bem bonitinho, porque se acontece alguma coisa, é você que tá lá, né? O seu rosto que tá lá. Uma pergunta que você não estudou e você não sabe, você fica, então, né? E você não sabe quem tá vendo, você não sabe quantas pessoas vão ser atingidas por aquilo, né? Ainda mais pra mim, assim, que tô, entre aspas, tenho uma carreira, mas tô começando, eu tinha muito essa preocupação. E aí, quiseram manter. Falaram, não, Lud, vamos com você até o final da Copa. Eu falei, opa! Então é assim, mas se vou sair de férias. Não sei se vai dar pra ficar até o final da Copa, mas vamos aqui até o meu último dia das férias. Meio como comentarista, assim, eu não trazia notícias da Copa. Só falava, 0-0, Colômbia, não sei o quê, mas trazendo os comentários, trazendo essas coisas mais para fora do campo. Então, todos os dias tinha essa coisa do estudo, assim, né? Antes de entrar no programa. E aí, depois isso foi me abrindo outras portas, assim. A Mari e o Felipe foram bastante legais comigo, toda a equipe do programa, assim, de terem uma paciência de alguém que nunca tinha feito TV. No rádio, eu poderia, sei lá... Quando eu entrava 3 horas da manhã, vários dias eu fui de chinelo. E na TV você não era assim, entendeu? Você tinha que ser uma coisa mais... E eles foram muito pacientes comigo, assim, nessa coisa de tipo, Lúdia, eu preciso olhar pra câmera. Agora você tá na fechada em você. Agora é uma conversa comigo. Abre. Então, eles foram mais pacientes comigo nisso também. E aí, foi muito meu. Não tinha TP. É um programa que não tem TP. É um programa que não tem nada. Era a minha ficha que eu fazia aqui, com tipo assim, destaques Colômbia, Linda Caicedo, destaques Brasil, gol da Debinha. E era aquilo. Então, eu pude construir esse programa dessa maneira. Então... Eu fui primeiro comentarista antes de virar apresentador. Enfim. Sensacional. E hoje em dia você é uma figura muito importante na cobertura esportiva da CNN. Eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre como é seu dia a dia lá dentro, suas responsabilidades e seus desafios durante essa cobertura esportiva. Vamos lá. Eu comecei como produtora e é uma coisa que nunca vou deixar de ser. E eu recomendo isso pra vocês, assim, quem vai pensando que, eu vou ser só editor, eu vou ser só apresentador, eu sou só social media. Não, você vai ser produtor, você vai ser editor, você vai ser tudo. E a CNN passa muito por esse processo agora também, né, de que antes eu era só produtora, quando eu comecei lá em 2020, era só produção. E agora eu faço mais ou menos todas essas funções. Eu chego por volta das 2h30 da tarde, mais ou menos. A gente tem um foco bastante grande no digital. A gente está crescendo muito com o site da CNN Esportes, então todos os dias a gente pensa matérias para a CNN Esportes que não vão para a TV, que são voltadas totalmente para o site, totalmente para a parte digital da CNN. Então, eu chego, eu dou uma geral nos sites, no que é que já foi. Toco minhas coisas de produção, porque ainda faço produção. Então, semana passada, por exemplo, era o GP da Fórmula 1 do Brasil. Eu pensei, cara, o que a gente pode fazer de Fórmula 1, né? Semana passada tinha Libertadores. Então, fui fazendo... fiz algumas matérias do Cavani no Boca, escrevendo mais assim pro site. Toco minhas coisas de produção. A gente estava lá, conseguiu, através da CNN, fazer uma exclusiva com o Russell. A gente teve 7 minutos com o George Russell para poder entrevistá-lo. E aí, todos esses detalhes de logística, desde fechar a equipe para ir para essa entrevista, desde passar as perguntas com a Mercedes, porque eles são muito, né, criteriosos, assim, com as perguntas. É uma coisa né? mecânica, né? Bem mecânica assim, mesmo. não podia perguntar nada, uma vírgula do que não estava combinado com a Mercedes, né? De passar essas perguntas e tal. Toda essa parte sou eu que faço e ainda toco.
A gente ainda tem o programa do Benja, né? Eu faço a parte do programa do Domingo com o Benja, que tem repórteres espalhados pelo Brasil ao longo do Campeonato Brasileiro. Então, eu ainda cuido desses repórteres, ainda pauto esses repórteres, ainda fecho equipe para esses repórteres. E aí eu só vou pensar no meu bloco da TV por volta das 6h30, 7h. Que aí eu sento com o meu editor, depois que eu já escrevi pro site, já toquei coisa de produção, porque produção é uma coisa que demanda muito, né? Então, sei lá, você fica dias pra conseguir uma entrevista que você... A entrevista cai. Você tenta fechar 3, 4 repórteres pro programa lá de domingo do Benja, o repórter não pode, enfim. E essa parte eu ainda não me desvinculei e nem quero, né? Assim, não quero e gosto muito. Acho que produção te dá contato, produção te dá timing das coisas. Produção você tem que ter alma para qualquer função que você vai exercer. E eu uso muito da produção também no meu bloco da TV, que eu falo, hoje que nem a gente fez no final da Copa do Brasil, vamos falar com jornalistas especializados nisso pra gente dar no bloco. Sim. Então, vamos ver. Eu mesma produzi essas entrevistas. Semana passada, na final da Sul-Americana, queria entrevistas com gente do Fortaleza, né? Vamos valorizar um time do Nordeste numa final. E aí, entrei em contato com Fortaleza para pedir entrevistas. Olha, nós vamos atender só os detentores dos direitos e a TV da Conmebol. Aí fui atrás da TV da Conmebol para ver quem que poderia me disponibilizar uma entrevista, não sei o quê. E aí eles me cederam um trecho com o Vojvoda, tal, para eu poder dar no meu bloco da TV. Então, para trazer coisas diferentes, assim. Acho que é isso, mas minha rotina passa por isso. Eu vou pensar na TV lá pelas 7h, que eu sento junto com o editor, tem um editor comigo, né? Falo, hoje, que nem ontem, a gente vai dar a convocação do Diniz com arte. Ah, não, mas vamos dividir as artes por meio campo, goleiros e tal. E aí, depois que eu sair do bloco da TV, 10h da noite, aí eu vou gravar a rádio. Muito assim. É o glamour do jornalismo, com muito café na cabeça, com certeza também, porque se não é assim, não tem outro jeito. Não é jornalismo. Quero que você aproveite agora, nessa aula de jornalismo aqui com a Ludmilla, aproveite e dá o seu like aí, compartilhe o nosso vídeo, muito importante para o nosso engajamento. E no nosso momento, o Serginho Groisman, fala garoto, fala garota, perguntas da plateia. Oi, tudo bem? Eu sou a Paola, tô no 4º semestre. Você mesmo falou que você começou há pouco tempo, mas já tem uma carreira, e é uma carreira que é o sonho de muita gente que quer trabalhar com esporte. Então eu queria saber se você ainda almeja alguma coisa, tem algum sonho específico, seja, sei lá, ter um programa próprio, ou entrevistar alguém que você admire muito, ou até mesmo sair do esporte para alguma outra área que você ainda não explorou. Eu não penso em sair do esporte, não. Quero ficar, não. Quero ficar. Eu acho que eu gosto muito de Olímpicos. Eu acho que cobrir uma Olimpíada ainda é um dos meus maiores sonhos, assim. Acho que mais que Copa do Mundo. Gosto muito... Porque a Copa do Mundo é muito mais, óbvio, centrada no futebol, é aquele maior evento do mundo e tal, mas eu acho que o esporte olímpico, principalmente no Brasil, tem um poder, se você pegar a história dos atletas, tem um poder muito grande de transformação de vida, que é muito do que eu acredito no esporte. Você pegar uma Rebeca Andrade, assim, que começou numa escolinha de bairro em Guarulhos, e hoje é uma das maiores medalhistas do país na ginástica. Então eu gosto muito de Olímpicos pelas histórias que os esportes olímpicos trazem, principalmente no Brasil. Eu acho que cobrir uma Olimpíada seria... Em loco, acho que seria um dos meus maiores sonhos. O que mais que você perguntou? Que eu queria entrevistar o Roger Federer. Queria muito entrevistar o Roger Federer. Mas assim, eu não... Mas assim, eu sei que... Sei lá, se eu respirar o mesmo ar que ele... eu não sei como é que vai ser, mas acho que o Federer seria um dos meus sonhos, assim. Acho que algumas... pessoas mais acessíveis, assim, digamos, eu consegui entrevistar, assim. Amanhã eu vou estar com a Cris Roseira, e eu tô muito feliz por isso. Alguns outros, assim, já consegui entrevistar. Até próprios jornalistas, a Mariana Becker, que eu gosto muito, eu já fiz uma entrevista com ela que era pra ficar 15 minutos, fiquei 50. Depois me ferrei pra decupar. Mas, sei lá, o próprio Rogério Ceni, enfim, algumas pessoas mais acessíveis, assim, eu consegui. Mas acho que, pensando grande, assim, acho que é o Federer. Sensacional. Bora lá, Gabi. Bora. E quando se fala hoje em dia de jornalismo esportivo, tem uma parte da mídia hoje em dia que é especializada no próprio Clube do Coração. E eu queria saber qual a sua opinião sobre isso e se você acha um problema revelar o Clube do Coração. Eu sei o seu clube, mas eu não vou falar.
Eu também sei. Breaking news. Mas não vamos dizer. Eu não acho um problema. Eu acho que é muito da tua postura como profissional. Eu tenho muito respeito por todos os clubes, assim, que é uma coisa que também virou minha chave quando eu comecei a trabalhar com isso. É lógico que a Ludmilla, que ia no estádio com 10 anos, não tinha esse respeito pelos clubes, enfim. É uma coisa que você vira a chave quando você começa a trabalhar com isso, porque vira um trabalho. É uma paixão, Sim. é algo que eu amo, mas virou meu trabalho, né? Então, assim, eu começo a pensar no futebol não tanto mais por lazer, por trabalho. Estava na final da Libertadores, maravilha. Não bebi nada, não vi o final do jogo, estava posicionada. Fiquei mais pra fora do Maracanã do que dentro, porque precisava fazer a cobertura. Passei a assistir o jogo com o notebook no colo para poder anotar os destaques. Então, acaba virando trabalho. Não acho... Entendo, porque a imparcialidade jornalística preza por isso. E aí, se você deixa... o amor falar mais alto, isso acaba, querendo ou não, atrapalhando o seu trabalho, né? Porque você vai ter uma visão passional das coisas. E futebol é paixão, é envolvimento. Não tem como você dizer que alguém que é apaixonado por futebol não se envolve emocionalmente com aquilo. Se envolve. Todo mundo que trabalha com isso porque, de alguma maneira, o futebol, ou o esporte, ou algo desse meio fez parte da sua vida, fez parte da sua carreira. Então, ninguém vai trabalhar com esporte porque, quis. Todo mundo já tinha alguma proximidade com o assunto. Então, eu acho que não vejo um problema revelar desde que você tenha uma postura correta com relação a isso, né? Desde que você respeite os outros clubes, mesmo porque você vai ser obrigado, acho que é essa a palavra, obrigado a frequentar outros estádios, a ter contato com pessoas de outros clubes, com fontes de outros clubes. Eu tinha uma coisa assim que quando eu era mais nova eu não vestia camisa de nenhum clube. Só do meu. Nem do Real Madrid, que eu sou Real Madrizete. Eu não vestia a camisa do Real Madrid. E aí, hoje em dia, eu tenho um programa que chama Essa Tem História, que é no canal do CNN Sports, que eu vou contando histórias de camisas de clubes. Então, assim, o último que eu fiz foi da Libertadores do Galo 2013. Que foi lá do São Vítor, daquele pênalti lá do Tijuana e tal. E hoje em dia eu conto as histórias, visto as camisas, ganho as camisas. E, sei lá, na final do Fortaleza, eu tava lá de camisa do Fortaleza, vamos... Só que não deu certo. Mas, enfim. E isso vai amadurecendo. Você vira uma chave, assim. Sim. É difícil. Sim. Mas é um processo. Acho que não tem problema. Acho que, às vezes, é até libertador. Assim, se você faz isso com responsabilidade, é até libertador. Completamente. Bom, e você já falou dessa sua mudança para ser até vídeo repórter, né? Então quero falar com você sobre as novas tecnologias, plataformas digitais e afins. Você é muito jovem e como é que você vê essa questão do jornalismo e as plataformas digitais? Este não é nem o futuro, já é o presente. Como é que você vê? Você se enxerga se colocando aí nessa plataforma digital, trabalhando no futuro? Como é que você enxerga essas novas tecnologias no jornalismo? Eu acho que não tem como pensar em jornalismo sem pensar isso. É muito mais do que realidade, é muito mais do que presente. A gente já tá até um pouco atrasado, às vezes, né? Se a gente pensar nessa coisa de mídias sociais, enfim. Hoje em dia, se você não pensa... Assim, a gente faz reunião de pauta do CNN Sports a geral toda terça. Se essa pauta não tem como virar para social media e para o digital, provavelmente ela vai cair, assim. Se você não virar ela para o digital, você vai virar só para TV, ela quase não vai entrar, entendeu? Então, tudo que eu faço, tudo que a gente pensa, que a gente projeta para fazer no CNN Sports, é feito pro digital também. Eu sempre vou, para todas as coberturas que eu fui, né, agora, eu vou com um Cinegra, beleza, tal, mas com um kit com rede social, que tem um alcance, às vezes, muito maior do que o da TV. Às vezes, o corte da TV repercute muito mais no Twitter do que quem estava lá ligado com a TV, assistindo lá o bloco de esportes, enfim. Eu acho que tudo tem que ser pensado para isso agora. Muito por causa do celular, muito por causa da vida das pessoas mesmo, do timing das pessoas. A galera não tem mais, sei lá, tanto tempo para sentar, assistir um jornal e... Não, ela vai ver rapidinho ali no TikTok e tudo bem. Eu era meia avessa TikTok. Eu não tinha TikTok até ir pro vídeo, assim. E hoje em dia, assim, 15 segundos você dá informação ali no TikTok. Sabe? Teve um dos vídeos que eu fiz sobre
Acho que foi uma lesão, foi na Copa do Mundo Feminina, que aí teve um alcance surreal no TikTok. Falei, gente, eu fiz sentada na mesa assim, ó. E aquilo corta, viraliza e foi, assim, sabe? O programa do Essa Tem História, no começo não tinha quase nada, tinha, sei lá, 200 views as camisas. E aí o YouTube deixou nos recomendados esse último do Galo. É um alcance muito surreal, assim. E é aquela outra coisa. Eu vim de uma linguagem... Isso é uma coisa que eu passo até hoje. Eu vim de uma linguagem de rádio, de repórter CBN, agora 4 horas e 53 segundos. Eu vim disso, aí depois mudei assim, tô me adaptando à linguagem da TV, e aí vou fazer linguagem de rede social, que é outra coisa, que é tipo, e aí, galera? Então é tudo uma adaptação. Mas pra gente que é mais jovem, eu acho que é mais tranquilo também. Acho que é mais tranquilo. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a sua relação com o esporte. Queria saber como surgiu essa paixão e se alguém te influenciou nisso. E se é o esporte em geral ou se é apenas o futebol? Ai. Haja coração agora. Eu vim de uma família... que era muito ligada ao futebol, né? Na verdade, o meu pai e o meu avô... são muito São Paulinos, eram muito São Paulinos. E essa construção do futebol, de assistir futebol, de acompanhar futebol, ela começou dentro da minha casa, assim. Meu avô no radinho de pilha, e eu sempre brinco que eu e meu pai, nós somos os maiores aprendizes do meu avô, né? Porque meu avô acompanhava muito e a gente foi meio que nessa onda com ele, assim. Então, essa construção do esporte, ela veio muito da minha casa, da minha família, da TV tá sempre ligada no jogo, e aí eu meio que acabo acompanhando junto ali, porque aquilo fazia parte muito do meu universo. Meu avô não falava alô, meu avô atendia o telefone e falava, saudações tricolores. Putz! Entendeu? Era um negócio assim, sabe? Quando eu era criança, eu ganhava bola e camisa. Entendeu? E tipo... E também não sei, assim... Eu já era tão imersa naquilo que eu não conseguia me imaginar fora. Só que era canhota, não jogava bem bola. Aí cresci, fiz 2 cirurgias no joelho, também totalmente fora do universo de futebol. E aí eu joguei vôlei 8 anos. Comecei na escolinha da prefeitura também, não sei o quê. Aí fui passando na peneira do SESI e tal. E aí parei depois quando eu fui... vim morar em São Paulo pra fazer faculdade. Mas, então, joguei vôlei durante 8 anos e o esporte me ensinou isso, assim, sabe? Esse poder da transformação, que eu acho que uma coisa que me pega muito no esporte, porque se você tá no esporte, cara, você aprende a ganhar, você aprende a perder, você aprende a ter disciplina. Tipo, eu treinava segunda, quarta e sexta, e na semana de viajar tinha treino de fortalecimento terça e quinta, quando eu jogava vôlei. E era ter disciplina, era coisa de saúde mesmo, sabe? Sim. De ser uma criança, uma adolescente ativa, sabe? De treinar, de jogar bola, de conhecer as outras meninas do time também. Isso era muito legal, muito, muito, muito legal. E aí, quando eu não tinha treino, meu pai montava a rede pra mim de vôlei, a gente ficava jogando no condomínio. Já treinava em casa. Já treinava em casa também. Então, acho que o esporte passou muito por mim disso, assim, de dentro da minha casa. E aí, meu avô faleceu em 2015, meu pai em 2017. Estava no 3º semestre. E aí, acho que toda essa relação com o futebol, essa relação com o esporte começou a ter um outro significado pra mim. Eu começo, sei lá, se eu quero, sei lá, tá mais próximo do meu pai, assim, no dia 16 de agosto, que foi quando o São Paulo classificou contra o Corinthians. Bom, isso é apenas um detalhe, mas tudo bem. Quando classificou contra o Corinthians, Obrigado, Duílio. Muito obrigado por ter vendido o Roger Guedes. Era 16 de agosto, era dia do aniversário do meu pai. E aí eu falei, putz, eu vou lá, coloco alguma coisa pra ele. Não, eu vou no estádio, porque eu tenho certeza que se meu pai estivesse aqui, meu pai iria no jogo. Ele não tá lá, ele tá aqui, né? Assim. Então hoje essa aproximação com o esporte e tal passa muito para essa relação que eu tenho com meu pai e com meu avô, que hoje não é mais carnal, mas eu sinto eles a todo momento, assim, trabalhando com isso. Até o Fluminense, assim, eu morei em Laranjeiras 3 anos. E o clube do Fluminense era muito perto de onde eu morava. Então, meio que a gente viveu o Flu ali, a camisa da Coca-Cola, um tempo ali. Então...
Então, acho que o esporte tem isso na minha vida. Então, hoje faz muito sentido eu trabalhar com isso, porque eu vivia vendo esporte na TV, assim. Eu lembro de ver o Domingo Espetacular com a Shelda, no vôlei de praia. Nossa. Sabe? Então, porque só passava aquilo na TV, dentro da minha casa. Então, eu meio que fui crescendo com aquilo, assim. Eu lembro o PAN de 2007, eu tinha 10 anos, e eu falava, ginástica! Sensacional. Então, acho que tudo isso foi dentro da minha casa. Muito bom, muito bom. Antes do bate-bola, pra gente finalizar com você... Caraca, já acabou. Então, eu vou fazer uma pergunta, como você não revelou o seu time, então vamos com a base do time do seu avô e do seu pai. Como é que foi a sensação de estar em loco na final da Copa do Brasil, num título inédito do time, do seu avô, do seu pai, não seu... em loco. Caraca, cara. Eu tinha ido pro Maracanã, eu não ia. Falei, não vou. Mas eu falei, vou. Vou. E aí, eu tinha ido porque, na verdade, eu estava de folga, mas aí eu já ia cobrir a outra final pra cá, enfim. E aí, eu falei, gente... Se o time do meu pai e do meu avô não for campeão agora, quando vai ser, não é mesmo? Com Caleri, Rames, sei lá. Se não for agora, quando é que vai ser? Com o Flamengo em crise do Sampaoli, passando por cima de Palmeiras, passando por cima de Corinthians. Quando é que vai ser? E eu tinha ido em todos os jogos. Eu tinha ido contra o Palmeiras, eu tinha ido contra o Corinthians, eu tinha ido em quase tudo. Tinha ido em tudo, né? O único jogo classificatório do São Paulo que eu não fui esse ano foi contra a LDU. Vocês sabem o que aconteceu nesse jogo. Enfim. E aí eu tinha ido pro Maracanã pra poder fazer essa cobertura. No Maracanã eu fui sem nada, né? Sem Cinegra, sem nada. E como era o jogo, não decidi ali, então era uma cobertura mais tranquila ali, né? E aí eu fiquei na tribuna de imprensa, com o computador, um calor de sei lá quantos graus, uma praia linda, e a gente lá no jogo. E aí, assim, trabalhando, lembro que na hora do gol, a tribuna não comemora. E aí, tá lá, gol. Jonathan Caleri. E é isso. Mas e embaixo aí... a mãozinha, assim, né? Só respirada funda. Ai. E aí eu tinha que deixar os boletins e o material todo pronto no final do jogo, né? Pra poder enviar pra São Paulo. E eu tava sem Cinegra, então era o meu celular, assim. Eu entrei do Maracanã assim. Tô aqui, acaba de acabar a partida entre Flamengo e São Paulo, primeira fase da Copa do Brasil e tal. E ali, o sinal horrível, não tinha como passar texto, eu não conseguia conversar com ninguém na redação. Eu falei, eu vou daqui, ó. Eu lembro que o Arnaldo e o Tirone estavam fazendo a live deles em cima de mim. E aí, teve uma hora que eles pararam e ficaram rindo, assim, ó. Porque eu começava e eu tava muito... O São Paulo vence o primeiro jogo. Eu falei, não, tem que melhorar esse tom aqui. Vamos lá. Porque era uma coisa meio... Você tá na adrenalina do jogo. Acaba de acabar, entende? Então você tem que dar uma relaxada. E aí, depois, no outro jogo, aqui no estádio do Morumbi, daí já era uma coisa mais... tipo assim, vai entrar no Breaking News assim que o apito terminar, vai entrar nos jornais à noite, vai deixar boletim para outro dia, vai ser uma coisa assim, uma cobertura de final. No Rio foi mais... né? Fiz do próprio celular e tal. Mas aqui ia ser uma coisa mais. Eu ia estar com Cinegra, enfim. E aí eu falei... E tava todo mundo preocupado comigo, né? Era o primeiro título do São Paulo sem meu pai e sem meu avô. Então, tava todo mundo assim, meu Deus, será que a Ludmilla vai conseguir ou ela vai chorar? Como é que vai ser? Né? Vocês querem mandar ela mesmo? Vocês não querem mandar outra pessoa? Não, eu quero ir. Eu que vou. Eu já tava lá no Maracanã, eu que vou de novo. E aí... E aí, nos últimos 10 minutos, eu saí do estádio. Eu não vi os últimos 10 minutos. Tanto é que eu até comentei, né? Que o Gabriel Neves tinha sido expulso, eu não sabia. Eu não tinha visto. Eu sentia assim, cara, você tá numa adrenalina muito forte. E assim, não é... o meu time do coração, outro time. Eu tava vendo Fluminense e Boca, eu tava com o coração na boca a hora que o John Kennedy fez o gol, né? Então, você fica envolvido com aquilo, independente de qual time seja, né? E tem aquela coisa também que brasileiro gosta de torcer. Eu quero que pra quem eu tô torcendo ganhe. E aí eu vou ficar envolvida com aquilo. Mas... E aí eu saí 10 minutos antes pra poder me posicionar, já entrar ao vivo e dar o resultado do jogo e o título. Eu tinha tudo muito claro, né? Muito claro na minha cabeça, toda a trajetória dos dois times até lá. Mas na hora vira uma chave, assim. Sim. Vira uma chave. Lógico,
ainda tenho que melhorar muito isso, mas na hora, cara, eu era quem tinha que dar aquela notícia ali naquele lugar, entendeu? E eu tinha que contar o que eu vi ali, como é que foi. O Bruno Henrique abriu o placar, e aí o Morumbi murcha, e aí depois, enfim, vão fazer empate, enfim. E aí segurar, e fogos, e torcida, e gente chorando, e cara, a confusão do final também. A confusão ali, e você tá... E eu de costas, eu não via nada. O sinal não subia, a internet morreu no Morumbi naquela hora. E eles falaram, Lud, entra... E eu não ouvia direito. Se vocês pegarem todas as minhas entradas, eu tô assim, ó. Porque eu precisava ouvir o estúdio, eu não ouço, porque tem fogos, tem tudo ali no estádio. E aí não tem retorno também, né? E aí eu senti que eu não tava no ar, eles cobriram com as imagens e eu no off. Aí eu fiquei 9 minutos contando o título, a trajetória do título, o Dorival, enfim, que passou pelos 2 clubes e aí consolidou o trabalho nessa Copa do Brasil e tudo mais. Então eu tinha tudo isso muito claro. Que foi o que aconteceu agora também na final da Libertadores. Sim. Eu não trabalhei na quinta e na sexta passada porque eu falei, eu vou estudar. Eu vou sentar, eu vou assistir os últimos gols, eu vou ver o jeito que o Diniz coloca o time, eu preciso ver o Romero pegando todos os pênaltis nessa campanha, porque às vezes na correria do dia a dia você não assiste, e se eu vou para uma final desse tamanho, eu preciso estar no mínimo preparada. E aí eu não trabalhei e fiquei estudando. Você vê, eu entro com papel no ar. Sim. Eu entro com papel no ar. Meu coordenador lá, o João, fala, mas você tem quantos anos? Por que não faz no notas do celular? Coisa feia entrar com papel. Não, o papel eu converso comigo mesma. Sabe? Cara, eu prefiro 200 mil vezes o papel. O celular vai fechar 1 hora, vai dar uma ziquezira. Tem que colocar o rosto lá, enfim, não. E ali no papel eu mesma que vou conversando comigo mesma. E aí, eu fiquei 9 na Copa do Brasil. Na Libertadores eu fiquei 18 minutos no ar. Ela não tinha mais o que me perguntar. E ela tava assim, e quem será que o Diniz vai colocar pra marcar o Haaland no Mundial? E eu... Meu Deus. Calma. Caraca, mas era isso, eu tava com papel ali. Ela me perguntou da premiação, né? A âncora que tava no ar. Ela me perguntou da premiação. Quanto e agora com o Fluminense com esse título? Quanto que vai ganhar? Tava tudo ali. E não tinha sido combinado. Breaking news é assim, ó, vai você. Sim. Fluminense ganhou? Vai você. Né? Então acho que é isso, assim. Estudo, preparo e bola pra frente. É isso aí. Antes do bate-bola, tem uma pergunta da plateia. Boa tarde, Ludmila. Eu sou o Pepe, aluno do 3º semestre. Você fez 2 coberturas de 2 grandes eventos em pouco tempo. Eu queria saber um pouco da adrenalina de cobrir a final da Libertadores e também tá na cobertura do Grande Prêmio de São Paulo. Como é que foi? Então, o Grande Prêmio de São Paulo eu fiquei só no pré, né? Porque daí depois eu viajei pro Rio. Acho que é isso que você quis, do Fórmula 1, né? Depois eu fui pro Rio já pra Libertadores. Eu acompanhava muito Fórmula 1. Depois da hegemonia da Red Bull, eu parei um pouco. Então, eu tinha muito... queria muito mais fazer essa cobertura, que eu acho que também tem tudo a ver com a CNN, Fórmula 1 e tal. É um esporte que acho que atende bastante o público da CNN. Então, era... que a gente queria fazer, eu queria fazer algo mais voltado pro GP. Então, durante a semana, eu fui preparando as coisas da entrevista do Russell, né? A gente acabou tendo essa coisa com a Mercedes, de, tipo, tá tudo muito bem encaixado, tudo muito, sabe? Nada pode ser... Tudo tem que sair exatamente como foi o combinado, até mesmo porque a gente tinha 4 minutos que a gente tinha com ele, foi para 7. Então, tinha que ser meio que cronometrado até, então. E aí, durante a semana, eu fui fazendo isso. E aí, na quinta e na sexta, eu meio que fiquei meio off, não fui fazer minhas demandas normais para poder me preparar para Libertadores. Porque, assim, eu nunca tinha feito um jogo normal, sabe, de Campeonato Brasileiro. Agora, esse final de semana, eu vou para a Arena MRV. Vou fazer Atlético Mineiro e Goiás. Depois de ter feito uma final de Libertadores, assim. Eu meio que troquei, inverti a ordem. Eu fui primeiro para uma final de Libertadores, primeiro para 2 finais de Copa do Brasil, para depois pegar um jogo simples de Brasileirão domingo à noite, sabe? Então, eu tava muito na adrenalina, mas eu sabia que eu precisava me inteirar e estudar. Sabe, não era aquela coisa, mas eu assisti o jogo do Flu contra o Inter lá, que o Cano e o Kennedy viraram em 6 minutos, um gol de um e depois o gol de outro, tô indo lá pra Libertadores. Não.
Porque no sábado, por exemplo, era notícia do dia. Você tinha o Internacional, que era a guerra, que a CNN tá fazendo uma super cobertura com isso, então toma o tempo do jornal. Mas qual outra grande notícia que a TV tinha um repórter em loco? A Copa Libertadores. Então, eu tinha que estar preparada para fazer 3, 4 ou 10 entradas ao vivo. E eu vou fazer 10 entradas iguais? Não dá. Então, eu tava na adrenalina, mas eu tava também com a chave virada, sabe? Com aquela coisa de tipo, preciso fazer um bom trabalho, preciso entregar, né? Eu tô aqui e é muito também do relato do que eu vi. Tem coisa que você não dá pra estudar. Eu posso estudar quantos gols o Cano fez, eu posso estudar o modelo do Diniz, eu posso estudar como é que o Boca retranca lá pra ficar passando tudo pelos pênaltis. Isso eu posso fazer. Mas o que eu vi lá, como é que era o clima do Rio de Janeiro na cidade, como é que o clima do estádio estava no dia, era só estando lá. Então, eu fiz tudo isso com a chave virada, do tipo, eu preciso entregar. Sou eu que tô aqui. Só eu posso contar o que eu tô vendo. É eu e o Cinegra. Entendeu? E a gente tem que pensar isso também. A CNN não tem os direitos. Então, eu preciso fazer um outro tipo de cobertura, assim, sabe? Mostrar também outras coisas que não só o dentro de campo, né? Então, eu acho que é preparo, foco e essa chave virada, assim, né? Entender que aquilo é uma paixão? É uma paixão. Amo. Mas é trabalho agora, né? Então, acho que é isso. Bora lá? Pra agora o bate-bola, o que vier na sua cabeça, momento Marília Gabriela, o que vier na tua cabeça, papum, pergunta, resposta, já valendo. Uau! Bora. Primeira memória no futebol. Libertadores 2005. O maior desafio que você já enfrentou. Eu sempre falo que no começo, assim, é um ambiente muito masculino ainda. Hoje em dia o CNN Esportes tem outras 3 mulheres, mas quando começou era só eu. Se você pegar a thumb lá, só tem eu de mulher ainda. Eu sempre falo que isso nunca me intimidou ser mulher nesse meio ou para falar de futebol, mesmo porque isso começou dentro da minha casa. Meu pai nunca disse, porque você é mulher, você não vai no estádio. Porque você é mulher, você não vai ter camisa de time. Muito pelo contrário. É porque você é mulher, é que eu vou te levar, é que você vai ter e tal. Isso nunca me intimidou, porque eu sei que tem muita mulher que às vezes acaba sendo intimidada e é um meio cruel. Então, é um meio que é um rolo compressor. Se você não tiver o jogo de cintura ali, é muito difícil mesmo. Por isso que eu admiro todas as minhas colegas que ainda estão lá e que já passaram por lá. Mas isso me desafia. Então, acho que esse é um desafio diário, assim, né? De me manter por lá. E eu acho que no lado pessoal foi ter seguido na carreira sem meu pai. Sim. Um estádio. Cícero Pompeu de Toledo. Uma inspiração no jornalismo. Ana Thaís Matos e a Mariana Becker. Uma inspiração na vida. Meu pai. Maior alegria com o esporte. Ixi. Eu acho que é poder trabalhar com ele. Transformar minha paixão em trabalho, assim. Poder relatar. Poder contar essa história. Contar as histórias que o esporte produz. Eu acho que isso é demais, assim. Acho que poder viver disso, cara, acho que é muito legal. Sou muito grata. Quem será o campeão brasileiro deste ano? O Botafogo vacilou. Depois daquele 1-0 contra o Vasco? Será? Cara... É muito vacilo do Botafogo, né? Meu Deus. Muito vacilo. Não dá nem pra chamar de arsenalizou. É um negócio mais ainda. Red Bull Bragantino? Não me surpreenderia. Não me surpreenderia. Nem eu. Tá merecendo. Não tá merecendo pelo investimento, pelos jogadores. Merece. Não me surpreenderia. Como você descreveria o título da Copa do Brasil do São Paulo? Inesquecível. Bom. Uma palavra só ou posso... Pode, quantas você quiser. Eu acho que além de necessário, porque tava precisando, né? Poxa, quanta criancinha tinha lá que nunca tinha visto São Paulo ser campeão. Acho que necessário, inesquecível e acho que um dia que, assim, de fato, eu nunca mais vou esquecer da minha carreira. O primeiro jogo que eu fiz em campo, esse jogo, assim, eu acho que nem se eu fosse escrever o roteiro da minha vida, eu ia colocar um dia tão bom quanto esse. E só um adendo. Eu estive nos 2 jogos, na semifinal e na final. A atmosfera do Caldeirão não foi a decisão. Foi a semifinal. Foi. O Corinthians nunca ia ganhar aquele jogo. Foi. Eu falo com
Mesmo se tivesse o Roger Guedes aí, poderia levar pros pênaltis, mas o Caldeirão, a Libertadores que foi feita naquele jogo de Copa do Brasil, com o Corinthians demorando pra chegar, o torcedor impedindo a chegada do ônibus, foi um negócio que poucas vezes eu vi no Morumbi. Mas é claro que pro São Paulino a final, mas a semifinal foi uma atmosfera de Libertadores da época antiga. Até o modelo que eles fizeram, né, da entrada, do pré-jogo ali, foi tudo, tipo, muito cinematográfico ali, assim, né? Foi um negócio legal. Diferente. Foi diferente. Uma personalidade no esporte. Roger Federer. E a última, pra finalizar, qual conselho você daria pra gente que vai ingressar num futuro bem próximo no mercado de trabalho? Café. Estudo, acho que resiliência, paciência. Eu bati muito na trave, assim. Estranho, né? Achar que eu sou exemplo, não é isso, mas... Sei lá, eu tomei alguns nãos, bastante nãos, assim, antes de fazer. Eu tava no núcleo da Copa do Mundo, do ano passado, pra fazer a cobertura pela CNN. Eu fiquei 3 dias no núcleo, eles me ligaram e falaram, não, você volta pra posição dos jornais normais, pra marcar deputado. Eu falei, não, como assim? Eu que fiz o projeto, 1 ano montando o projeto, como que eu vou sair? Não, Ludi, não dá, a gente tá passando por outra coisa, você vai ter que voltar pro jornalismo normal. Eu falei, tudo bem, vou voltar, tem que agradecer, vou voltar, mas assim, arrasada. Próxima Copa do Mundo é só daqui a 4 anos, meu Deus. E aí, olha só, esperei e as coisas aconteceram quando elas tinham que acontecer, né? Então, acho que tem um pouco de paciência, resiliência, entender que às vezes nem a gente quer tanto uma coisa, mas a gente não tá pronto para aquilo, né? Então, acho que tem um pouco dessa paciência e estudo, gente. Não dá pra achar que as coisas... Estudo e esforço, assim, né? Mas não dá pra achar que, eu sou super legal, as coisas vão acontecer pra mim. Não. Não, acho que tem que dormir um pouco, né, Afonsinho? Ser um pouco cuidadoso com aquilo que você vai entregar, com aquilo que você vai trazer, porque isso faz a diferença, faz você ser um pouco diferente ali, né? Porque você vai ter que se reinventar um pouco na profissão várias vezes. Então, se você começa isso desde agora, desde essa fase, e fazem... acho que é mais legal. E uma outra dica que eu daria, assim, principalmente aqui da SPM, aproveitem isso. Aproveitem esse espaço, aproveitem esse estúdio, aproveitem os professores, aproveitem saber usar os softwares que... Sabe? Vivam isso aqui. Porque isso faz muita diferença depois. Sabe? Aqui você encontra uma estrutura muito melhor do que em muito lugar que você vai trabalhar no mercado. Não. Entendeu? Então, se você sai daqui com essa base, se você sai daqui com essa... Com vivido isso, tanto como estudante, até para você levar para sua vida profissional, isso ninguém vai tirar de você. Isso ninguém vai tirar de você e vai te fazer diferente lá na frente. Então, usem, aproveitem. Acaba muito rápido também, né? Então, acaba muito rápido. E aí, agora que você vê, você já tá, cara, ancorando o jornal. Você fala, quê? Eu acho que é isso. Acho que esse é o maior conselho, assim. Vocês estão na seleção brasileira das universidades. Então, aproveitem a infraestrutura que vocês têm. Porque estúdio como esse aqui, como outros... Tem poucos em emissoras por aí, então vocês têm uma infraestrutura muito legal. E você que acompanhou essa 1 hora e 2 minutos aí de uma aula de jornalismo, para quem recentemente saiu da universidade e agora brilha na telinha, brilha também no rádio. Muito obrigado, Ludmila, por esse papo, por essa aula, por essa resenha. E eu acho que você que está do outro lado aí e todo mundo que está aqui, acho que fica feliz com a sua trajetória. Eles estão se enxergando muito num futuro muito próximo. E muito obrigado por participar do Podjor aqui nessa parceria entre a CESP e também o curso de jornalismo da SPM. Muito obrigado. Gente, eu que agradeço muito, assim. Tô até um pouco emocionada porque é difícil virar essa chave, assim, né? Querendo ou não, faz pouco tempo que a gente tava ali do outro lado, voltando da Quintaneja, né? Aí eu falei mesmo, enfim, não tem problema. Mas faz parte, gente, ué. Eu sei que eu cheguei com um cílio postiço e o outro não. Isso faz parte da universidade. Faz parte, gente. Aplausos para a Ludmila Candal. Valeu, Lud, obrigado, viu? Valeu. Mas isso aí faz parte, Muito obrigado, Ludmila. A gente fica por aqui, nos acompanha nas redes sociais, @PodjorFC no Instagram e no TikTok, e no YouTube basta só procurar PodjorFC. E
O programa não é feito só pela gente, então apresentação Rafael Sgrides e Gabriel Marcondes, roteiro e produção Gabriel Marcondes, Giovana Soares, Maria Eduarda Mustafa, Natália Bergonço e Paola Bétega. As redes sociais, mídias sociais são do Gustavo Mengari e do Vitor Artesi. Os trabalhos técnicos Afonso Afonsos e Marcelo Bonora. A produção da CESP, Nelson Nunes e Ana Marina Maioli. E supervisão de conteúdo, professores Patrícia Rangel e Antônio Rocha Filho. E essa foi a 5ª edição, o 5º episódio da 2ª temporada do Pod Jor FC. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula de jornalismo, como foi a de hoje. Grande abraço, galera!